Olá, amigo, amiga, muito obrigado por participar conosco do programa Castelo Forte. Queremos agradecer pelo apoio, divulgação de pessoas que nos trazem também um retorno em relação a esse programa que visa levar informações, mensagens bíblicas de apoio, de esperança da parte do nosso Deus triuno. Hoje nós temos conosco uma pessoa que dedica muito da sua vida a um trabalho belíssimo aqui em nossa região, a Joni Roloff Schneider, que é diretora da Associação Beneficente Pela Betânia. Joni, muito obrigado pela sua presença, somos gratos por poder participar conosco aqui do programa Castelo Forte. A Joni, ela tem essa experiência e esse trabalho importante junto a pessoas idosas, mas nós queremos conversar contigo, Joni, hoje sobre vários aspectos desse cuidado para com pessoas que às vezes precisam justamente um cuidado especial, que vivem numa instituição, que vivem numa casa como Pela Betânia. Olá, Joni. Boa tarde, pastor Eric. Boa tarde a todos que nos assistem. Como é que nós podemos dizer, classificar a situação que nós vivemos hoje no Brasil em relação ao cuidado de pessoas com certas necessidades, por exemplo, o idoso? Existem muitas casas espalhadas, muitos lares. Joni, hoje é mais fácil, é mais difícil? O que mudou na organização, naquilo que é exigido de um trabalho desse estilo que abriga pessoas idosas, por exemplo? Pois é, pastor Eric, hoje em dia a realidade mudou bastante porque as leis são muito mais rígidas e com razão, porque há muitos anos atrás era muito fácil cuidar do idoso, tanto em casa, mas principalmente abriram muitos lares que se chamavam meio que de fundo de quintal, ou seja, lares que não levavam em conta as leis da vigilância sanitária, o Estatuto do Idoso e outras leis que são hoje fundamentais para o cuidado do ser humano, dos direitos humanos. Então, nesse sentido, as mudanças foram muito grandes nos últimos 10 anos. A lei do Estatuto do Idoso, ele ainda não está sendo interpretado em todos os seus níveis, em todas as suas ênfases. Ainda tem pouco conhecimento por parte dos idosos e também pelas pessoas em geral na sociedade. Assim como, por exemplo, o Estatuto da Criança, ele foi muito mais rápido, espalhado e discutido em todos os níveis. O do idoso não. Do idoso, agora recém as pessoas estão se dando conta de direitos e de deveres da sociedade como um todo, né? Seria justo dizer que, como sociedade brasileira, nós avançamos em muitos aspectos, na organização, nesses direitos, mas também nós, como cidadãos, precisamos nos atualizar e criar as condições para que a gente consiga oferecer tudo isso? Com certeza. Hoje, para você abrir uma casa lar para cuidar de pessoas com deficiência ou pessoas idosas, você precisa primeiro pensar muito, estar muito bem informado e sempre tentar equilibrar também, porque a primeira visão assim das pessoas vai ter lucro, vai ter, né? Não é só o amor à camiseta. Hoje as pessoas também abrem lares para também sobreviver com isso. E isso hoje não é tão fácil, não é tão simples, porque para você ter em dia todas as leis, estar amparado, você tem um custo muito alto. E hoje, por exemplo, então, o que mais tem hoje em dia são clínicas. As clínicas que são para pessoas que realmente têm condições financeiras, mas lares para pessoas carentes ou que ganham um benefício só de aposentadoria ou tal, esses lares são pouquíssimos no Brasil, por causa do custo muito alto.
Então ninguém vai enriquecer nunca tendo uma casa lar para oferecer para pessoas pobres, para pessoas, né, com dificuldades financeiras ou que ganham um salário mínimo. Nenhum lar se sustenta mais cuidando de alguém por um salário mínimo. Então hoje, para os lares realmente se abrirem e se sustentarem, eles precisam ter muito embasamento teórico das leis, da realidade brasileira, para poder sobreviver. E isso talvez nem sempre é do conhecimento da população, das famílias, talvez não sabem de todas essas exigências e custos. Você falou especialmente sobre o cuidado de idosos com baixa renda. Como é que uma instituição como essa em que você trabalha, o Pela Betânia, consegue ir ao encontro dessas exigências legais e oferecer esse cuidado para tantas pessoas de baixa renda? Pois então, Pela Betânia já tem uma história, né, Pastor Eric, de 120 anos. Já é conhecido, a instituição é conhecida pela sua trajetória histórica e recebeu também ele tem um credencial na nossa sociedade pelo trabalho que vem realizando nesses longos anos. E a instituição realmente consegue se sustentar, principalmente porque recebe muita ajuda. Recebe ajuda de comunidades da nossa igreja, da ISLB, recebe ajudas de pessoas voluntárias, de amigos, de benfeitores, de pessoas que doam dinheiro em roupas, em material de higiene, e tudo isso é muito bem recebido lá, né? Além disso, só isso também não daria. Nós hoje conseguimos nos sustentar porque nós temos uma agropecuária eficiente, né? Então, em torno de 38% a 40% do gasto das despesas advém da agropecuária. Ela cobre esse valor que a gente precisa arrecadar por ano. Parece que essa é uma realidade de muitas entidades que vivem de doações, que elas precisam ter alguma fonte de recursos para conseguirem suprir essas necessidades. Quer dizer, vocês lá precisam de recursos além das doações que vêm dessa atividade pecuária. O que você poderia dizer para o cidadão, as pessoas que nos assistem, qual é a importância das pessoas perceberem essas necessidades das instituições? Quer dizer, não podemos simplesmente dizer, eu pago meus impostos, portanto eu faço a minha parte. É importante também colaborarmos com essas entidades sem fins lucrativos? Com certeza, né? Hoje existem várias possibilidades e existem possibilidades que o cidadão sequer tira dinheiro do seu bolso. Ou seja, por exemplo, a pessoa que precisa pagar imposto de renda, ela pode doar esse valor, ao invés de ser mandado para o governo federal, onde você não sabe onde esse dinheiro é administrado, você faz a sua declaração. Antes disso, você já doa o valor que você deveria pagar para uma instituição filantrópica. Isso hoje é viável tanto para o trabalho com crianças quanto para idosos. Isso é uma grande caminhada, um grande mérito do nosso governo brasileiro que possibilitou isso. Então, essas doações através do Fundo do Idoso, Fundo da Criança, hoje a Nota Fiscal Gaúcha é outra possibilidade, onde você colabora sem tirar dinheiro do seu bolso, ou porque você já iria pagar igual, mas você pode doar para uma instituição. E isso é o grande feito hoje do cidadão, do ser humano, de poder enxergar mais longe, de poder ver que isso está à frente da sua porta e você não precisa fazer nenhum sacrifício, você não precisa tirar do seu para dar, você já dá isso gratuitamente. Então essa é a forma das instituições hoje sobreviverem. Além disso, também tenho que lembrar que nós nos sustentamos em boa parte também por causa de convênios com municípios. Pastor Eric, hoje, para os municípios terem a sua casa-lar, é bastante difícil, né? Porque como eu já falei, os custos são muito altos. Muitas vezes, geralmente, não compensa para o município criar a sua casa-lar. Então, os municípios buscam uma parceria, buscam convênios com casas-lares. Nós hoje temos 20 municípios conveniados dentro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
né? E as pessoas então estão na nossa casa. Município Lajeado tem 10 vagas, Taquari tem 14, Teutônia tem 8 e assim vai indo, né? Então esses municípios conseguem verbas federais para sustentar os seus idosos, as suas pessoas com deficiência, e podem então repassar isso para uma entidade através de convênio, né? Quer dizer, todo mundo pode colaborar de alguma forma ou outra e às vezes nem é tão difícil assim. Com certeza. O programa Nota Fiscal Gaúcha também é um programa que está crescendo, né? E as pessoas podem se cadastrar e colocar lá como entidade beneficiadora o Asilo Pela Betânia, é isso? Exatamente, está lá cadastrada a nossa instituição. E além dessa, cada cidadão pode citar mais 2 outras instituições, né? E isso é fácil porque chega lá no comércio. Até agosto, todos os comércios precisam ter seu cadastro na Nota Fiscal Gaúcha. Então, cada cidadão, dando seu CPF, já está colaborando para uma instituição e para si próprio, porque concorre também a prêmios, né, para o cidadão, né? Johnny, mudando um pouquinho o nosso foco da conversa, como você percebe essa realidade das famílias de onde vêm esses idosos, por exemplo, que estão abrigados, que vivem no Pela Betânia em Taquari? A sociedade ela vem mudando a forma como lida com seus idosos. Qual é a situação que vocês percebem também no apoio que as famílias dão à instituição Pela Betânia? Então, nós vemos assim realmente uma mudança grande na sociedade também nesse sentido do cuidado, né? Uma vez porque as pessoas jovens ou aqueles que antigamente minha mãe cuidava da minha avó, essa realidade hoje já está difícil. Eu já não consigo cuidar mais da minha mãe, porque eu tenho meu emprego, trabalho fora, né? Mal e mal consigo cuidar dos meus filhos. Então essa é a realidade da grande maioria da população. As mulheres hoje trabalham mais que 8 horas, trabalham 10 ou mais horas inclusive. Então ter alguém em casa ainda com deficiência, ou uma pessoa idosa, além do risco de deixar sozinha, também tem a questão da dificuldade de achar alguém que cuide das pessoas em casa, né? Não tem como deixar sozinho, é impossível. Então é melhor você deixar uma pessoa num lar do que você deixar em casa. Então uma situação é essa. Não existe mais dentro da família dentro desse grupo familiar, aquela pessoa que tem tempo dedicado só para cuidar do seu pai, da sua mãe, da sua irmã que está com deficiência. Essa é uma realidade. A segunda, as pessoas da nossa idade e um pouco mais idosas já estão começando a ter uma ideia de um dia querer morar num lar. Já não existe mais tanto essa ideia pejorativa de que colocar o avô, a avó, o pai, a mãe num lar seja uma coisa má, negativa. Hoje a ideia de um lar onde existe conforto, onde existe cuidado, onde existe toda a questão médica, o cuidado integral, ela já está sendo muito bem aceita e mais bem aceita. E essa é a nossa preocupação hoje no Pela Betânia. Nós queremos até o final do ano ter uma nova planta de um condomínio para quartos para casais com banheiro privativo. Porque a tendência é as pessoas já idosas virem enquanto ainda estão vivos o casal, para poder ter essa convivência, poder se adaptar a uma nova realidade e poder viver bem os seus últimos anos. Muito interessante essa mudança social na mentalidade. E você disse que muitos idosos mesmo já estão pensando e se programando para um dia terem a sua independência, até mesmo na velhice, não depender de um membro da família. Isso a gente está recebendo muitas visitas de pessoas, de casais, buscando um lugar, né,
no meio da natureza, que não seja simplesmente dentro de 4 paredes num apartamento na cidade, um lugar agradável, né? Mas nós ainda não temos essa estrutura física, e a grande maioria dos lares no Brasil não tem essa estrutura, a não ser as clínicas, que já é uma outra realidade. Mas, como eu disse, para casais, por exemplo, pessoas que não têm, né, como pagar 5, 6 salários mínimos, ainda é poucos casos, lares que têm essa estrutura. Então, nós queremos nos adaptar a isso e oferecer esse espaço agradável para pessoas que realmente ainda querem viver seus últimos anos de uma forma saudável, no meio da natureza, né, num espaço agradável e em conjunto, né?